Oi, como estamos? Então, para o vídeo de hoje, eu vou precisar falar também de uma outra situação que, em parte, eu não concordo. Mas eu não posso descartar a estratégia, porque é uma estratégia válida quando a gente fala do tratamento na área da saúde. Então, tratamento na área da saúde, ou trabalhar e atender e prestar cuidados à saúde de alguém, ele não pode ser descartado, de qualquer estratégia. Então, eu preciso ter qualquer estratégia ali que para aquela pessoa eu consiga entender que aquela seja a melhor. Então, eu não vou descartar qualquer uma delas. Porém, para uma grande parte do público que eu atendo, eu não considero essa uma boa estratégia. E aí eu vou explicar por quê. Então, quando a gente vê a publicação de prato do tamanho infantil, de sobremesa, talheres do tamanho de sobremesa. Então isso para mim me soa muito esquisito quando a gente lida com uma pessoa adulta e que ela está ali no comportamento, entendendo o seu novo ou sua estratégia de mastigação. E explico por quê que eu não acho uma melhor estratégia reduzir esses talheres e esse prato. Mas entendam, como eu falei no começo, eu não vou descartar essa estratégia, mas não é o que eu considero para a grande maioria. Vamos entender por quê? Dentro da nossa alimentação, a gente não trabalha só com o comportamento mastigatório de levar a comida à boca. Então eu não trabalho com um músculo e uma boca. Não, eu trabalho com uma pessoa. Então o que acontece? Na hora que eu elaboro apenas essa conduta de um prato do tamanho de pires e talheres infantis, vamos lá para os questionamentos. Alguma vez alguém, por favor, escreva nos comentários, respondam essas perguntas nos comentários. Alguém encontrou talheres infantis em um restaurante? Eu nunca. Então eu já saí com o meu sobrinho, eu já saí em companhia de crianças e eu não consegui encontrar talheres infantis para dar a essas crianças. Elas comem com talheres de tamanho normal para qualquer pessoa. E prato em formato de pires, do tamanho de pires. Isso também é uma conduta legal? Para se organizar para todas ou para a grande maioria dessas orientações que são dadas? Também considero que não. Por quê? Vamos entender o processo. Eu vou falar aqui de cultura, eu vou falar de educação, eu vou falar de fator social. Então vamos lá, tudo isso num movimento que a gente faz simples e comum e rotineiro, que é ir a um restaurante self-service. Então eu chego no restaurante self-service e eu tenho aquele prato enorme, beleza? Ok. Mas o meu paciente, se eu tiver tido essa conduta de organizar somente o prato do tamanho de pires, o que acontece? Ele começa a dimensionar visualmente o tamanho do prato para aquela dimensão. Então, se eu coloco pouca comida em um prato pequeno, o que a gente tem? Ilusoriamente, a gente tem uma visão que esse prato está cheio. Se eu condiciono essa pessoa a ela comer somente em prato do tamanho de pires, o que acontece? Uma hora ela esquece que o prato é pequeno, porque a gente faz o que é chamado de figura fundo. Então a gente elimina algumas coisas em detrimento da atenção do cérebro para outras. Então a minha atenção vai ser a quantidade do alimento. Tudo bem, eu tenho um alimento de quantidade reduzida, mas naquele prato pequeno dá uma ilusão de que o prato está cheio, ok? Então essa é a conduta inicial. Mas o meu paciente, ele é orientado agora a comer fora de casa. Então ele vai no restaurante self-service e quando ele chega nesse local, qual é mesmo o tamanho do diâmetro desses pratos? Enorme. Então a gente vai lá no condicionamento anterior
pega um prato de diâmetro grande, mas a gente está condicionado a colocar aquela quantidade pequena no prato. Na hora que a gente coloca, quando a gente olha agora essa dimensão maior, a gente erra. Porque a gente olha para o prato e é induzido a colocar um pouco mais. Por quê? Eu olho e percebo que eu não como tão pouco, visto que eu já tenho também uma conduta de comer antes da cirurgia em volumes maiores. Então eu não estou ainda tão habituada com esse estômago diminuído. Então eu olho para o prato e percebo que acho que eu coloquei menos comida. Então eu vou e coloco mais uma colheradinha de qualquer coisa. Ok, foi um grande volume que eu coloquei a mais no meu prato? Não, mas vamos lá. Cheguei no caixa e paguei por essa comida. Então, para o restaurante self-service, ele se absteve de qualquer prejuízo, porque se você colocou a mais, você pagou pelo teu alimento. Então ele não está tendo prejuízo nesse contexto. Você saiu desse caixa, pagou por aquele alimento, sentou e começou a comer. Então, na hora que começa essa alimentação, você começa a perceber que realmente você colocou além do que você queria. Pergunto a vocês, culturalmente, quem é que foi até hoje educado a deixar comida no prato? Então, uma grande parte da nossa educação é valorizar o alimento que tem no prato. E entendamos que isso vem de gerações em gerações, onde antigamente a gente tinha um acesso à alimentação de uma forma mais dificultada. Então, sim, para aquelas pessoas que vinham com essa dificuldade de acesso à alimentação, tudo que colocasse no prato tinha que realmente ser comido. Por quê? Porque a fome é algo real em nosso país. Foi algo real em nosso país. Não posso dizer que está totalmente eliminada, mas o acesso à alimentação de alguns anos para cá, a gente consegue perceber que melhorou bastante. Então hoje, na hora que eu ponho essa comida a mais no meu prato, o que é que começa a vir na minha cabeça? Eu paguei por essa comida, eu coloquei além, e aí, como é que eu vou pagar por uma comida e deixar ela estragar no meu prato, jogar essa comida no lixo? Então esse é o ponto de que para quem faz a cirurgia bariátrica há uma situação de conflito, porque eu consigo entender que eu paguei por essa comida, mas a vida inteira eu fui educado a não deixar comida no prato, mas agora eu tenho o estômago reduzido. Então, olhem o tamanho do conflito só por conta dessa conduta anterior do tamanho do prato pequeno. Então, esse é o processo que a gente vai ter que entender que é muito melhor que a gente exponha as pessoas à realidade de tamanhos maiores, de dimensões diferentes, para que elas possam perceber que não é o prato que vai delimitar a quantidade da comida, mas elas se entender como pessoa que age e pessoa que com consciência entende qual é essa dimensão da comida para o tamanho do prato, seja ele qual for. E essa mesma conduta eu vou trazer para os talheres infantis, que na realidade eu também não concordo com isso a priori e não descarto a estratégia para outras condutas, mas que para a maioria das pessoas eu não concordo. Por quê? Porque a gente não vai estabelecer um tamanho exato de talher para aquela determinada pessoa. Ela vai poder entender que tanto ela pode chegar no local e ter um talher muito pequenininho, como ela pode chegar em locais onde esse talher pode ser enorme, porque a gente tem aí talheres antigos, né? Talheres de prata, talheres de família, que são enormes. Então, essa pessoa que está sendo acompanhada por um profissional que tem conhecimento na área e consegue orientá-lo, né, de forma tal que ele tenha a própria consciência da quantidade que ele coloca e não a delimitação feita por um objeto externo como um talher.
Então esse é o assunto que eu queria trazer, que é uma forma polêmica de poder observar, mas eu estou explicando por que eu não concordo necessariamente com a orientação generalizada para as pessoas, né, desse talher infantil e desse prato diminuto. Porque na realidade, no dia a dia, a gente tem talheres de tamanhos diversos, a gente tem pratos de tamanhos até maiores do que o esperado, principalmente quando a gente vai em locais, né, onde tem a venda por peso desse alimento, porque há uma maior oferta e você tem a possibilidade de colocar mais comida no seu prato. Então, essas são situações que realmente são incorporadas no nosso dia a dia e que a gente consegue detectar essa condição de acordo com a educação, com a cultura e com um novo comportamento mastigatório e com uma nova habilidade dessa pessoa de ter consciência e conhecimento de si próprio e desse estômagozinho novo que foi reduzido com a cirurgia bariátrica. Esse é um dos assuntos que a gente já está incorporado em nosso livro, tá? Que está sendo lançado agora no nosso congresso de cirurgia bariátrica, que vai ser aqui em Fortaleza. Então, sobre esse ponto, a gente deixa pelo menos a ideia de que já temos, né, o livro e uma data para o lançamento dele, e em outros vídeos a gente vai falar mais um pouquinho e a gente vai pensar também outros assuntos pertinentes e que foram abordados nesse livro, tá bom? Então, agradecemos a participação de todos, agradecemos também a divulgação do canal para mais pessoas. Deixem aqui o seu joinha, porque isso ajuda o canal, e deixem também os seus comentários para que a gente possa elaborar, retirar dúvidas, esclarecer qualquer outra dúvida que possa aparecer, e a gente fica aberto aqui a mais sugestões de vídeos e materiais. Muito obrigada. Né? Então, corta. Obrigada.